A dengue causa grande incômodo nas pessoas durante o estágio da doença. Quem vai nos esclarecer dúvidas sobre esse problema é o médico gastroenterologista Dr. Gustavo Felipe. Tudo bem, Dr. Gustavo? Bem, Fátima. Seja bem-vindo novamente ao nosso quadro. Obrigado. Dr. Gustavo, a dengue ela pode deixar sequelas? Não, na verdade ela não deixa sequela física. A dengue tem um período para começar e um período para terminar. É lógico que o período de recuperação depois de ter a dengue pode variar de pessoa para pessoa. Existem pessoas que se recuperam mais rapidamente, 7 dias, por exemplo. Existem pessoas que demoram mais tempo, 10, às vezes até 15 dias, e dependendo da gravidade até mais. Agora, a sequela física da dengue, ao contrário do que muita gente imagina, não é uma coisa relevante. O que acontece, o que pode acontecer, na minha opinião, e na opinião de várias outras pessoas, é a sequela psicológica da dengue. Isso a gente vê todo dia no consultório. É o medo que a pessoa tem de adquirir a dengue outra vez, porque a doença é uma doença tão desconfortável, que provoca tanto mal, que a pessoa fica sempre receosa de adquirir a doença novamente. O que acontece com muita frequência também é que as pessoas muitas vezes adoecem de outras coisas e colocam a dengue que ela já teve como responsável por algumas outras coisas que ela possa ter adquirido e que na verdade não tem nada a ver com a dengue. Por exemplo, se já tem dengue, fica 10 dias com dengue, que é mais ou menos a média. Depois a dengue passa, a pessoa fica boazinha, posteriormente essa pessoa adquire uma gripe. Ela sempre vai ter tendência de achar que a dengue tem alguma coisa a ver com aquela gripe que ela adquiriu. Isso não é verdade. A gripe tem absolutamente nada com a dengue que a pessoa teve. Então, essa sequela que fica, mais uma sequela, digamos assim, emocional. Não existe sequela física especificamente da dengue. No caso, então, é um mito achar que a dengue provoca uma baixa imunidade após o estágio da doença? Ela provoca uma baixa imunidade durante o período da doença. Após o período da doença, a imunidade volta ao normal, a coagulação volta ao normal, volta tudo ao normal como era antes de ter a dengue. Muita gente, doutor Gustavo, acha que o inhame é um alimento eficaz no tratamento da dengue e às vezes falam até na prevenção. Isso é um mito ou é uma verdade? Porque às vezes as pessoas, até a gente vê pessoas consumindo inhame com muita frequência. Não, isso é um mito. Não existe absolutamente nada que comprove que qualquer tipo de alimento ou qualquer tipo de medicamento reduza o período da doença. A doença não tem absolutamente cura nenhuma em termos de medicamento. Quem cura a dengue é o nosso próprio organismo, é o nosso próprio sistema de defesa. A pessoa pode até comer inhame, não vai fazer mal nenhum, mas de maneira alguma a gente pode achar que o inhame ou qualquer outro tipo de legume ou qualquer outro tipo de alimento seja eficaz contra a dengue. E durante a doença, a pessoa tem uma certa dificuldade para se alimentar, né? Às vezes por causa dos enjoos, dos vômitos. E o que é aconselhável na alimentação durante esse período da doença? Realmente, durante a doença, fica uma certa intolerância alimentar, porque a dengue pode provocar diarreia, pode provocar vômito, e não fosse só isso, o mal-estar que ela provoca, as dores que provoca, a febre, tudo isso faz com que o apetite diminua também. O importante na dengue é fazer hidratação. Se a pessoa se mantiver bem hidratada, se ficar bem hidratada durante todo o tempo da doença, a alimentação pode se resumir a alimentos bem leves, que ela consiga alimentar. Muitas vezes a pessoa não consegue comer a comida normal que come todo dia, e é normal acontecer isso, porque a doença provoca essa queda de apetite. Então que se faça uma sopinha, ou uma alimentação mais leve, tipo um biscoitinho, uma torradinha, um chá, uma coisa desse tipo. Mas o mais importante de tudo é manter uma hidratação perfeita. A dengue, ela maltrata muito mais a pessoa desidratada e provoca muito mais risco a pessoa desidratada do que quando a pessoa se preocupa com a hidratação.
E após a dengue, deve mudar alguma coisa na dieta alimentar? Absolutamente nada. A dengue passou, os exames voltaram ao normal, a vida continua normalmente, sem interferir em absolutamente nada. Tomar medicamentos também, não vitaminas? Não, vitamina, não adianta nada. Isso é tudo lenda, né? O que é importante depois que passar a dengue é voltar à vida normal e alimentar normalmente como todo mundo deve alimentar, com bastante verdura, com bastante fruta, uma alimentação diversificada, mas não especificamente para se recuperar da dengue. A alimentação normal já basta para a pessoa se recuperar do período que teve dengue. E nada de medicamento em especial, não há necessidade disso. Vitaminas, chás, realmente não faz sentido usar isso. Tudo isso aí é mito que as pessoas criam em torno desse problema. O importante é manter a hidratação, é evitar de vomitar. Se estiver vomitando, tomar medicação para vômito. Se estiver desidratado e não conseguir hidratar pela boca, ir para o hospital para tomar soro. Né? Isso é importante. A hidratação é fundamental no controle da dengue. Ok, doutor Gustavo, nós agradecemos mais uma vez a sua presença no nosso quadro. Se você tem um tema para o Viva com Saúde, mande um e-mail para oestnoticias@yahoo.com.br. Até a semana que vem.